Começando mais um Prosa Podcast, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Nilmar Olímpio, este que é o episódio de número 88. Já peço a você que nos siga nas nossas redes sociais, se inscreva lá no nosso canal do YouTube, fique aí por dentro dos convidados e dos temas que passam por aqui no Prosa. E hoje vamos falar sobre relacionamentos, problemas e conflitos emocionais, de como podemos cuidar melhor do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, entre outros assuntos aí que nós vamos falar ainda no decorrer do programa. Recebo ela que, olha o currículo dela, gente. Ela é fisioterapeuta, com especialização em mestrado, mentora de relacionamentos, família e saúde. É microfisioterapeuta, especialista em medicina germânica e hipnose terapêutica. É consteladora sistêmica e regressão transgeracional, entre outros que tem no currículo dela. Doutora Ana Soares, bem-vinda ao Prosa Podcast. É uma alegria te receber aqui. A alegria é toda minha. Sabe que você falou o episódio 88, né? O Sim. número 8 é um número muito forte meu, Ah, né? E é? aí a hora que você falou, assim, e era o número da minha mãe também, né? Meu E aí Deus. a hora que falou o episódio 88, eu falei, nossa, que delícia! Você acredita nessas coincidências? Para mim, coincidência não existe, né? Existe sim ressonâncias, a gente atrai. Então, se por algum motivo eu estou aqui hoje, no episódio 88, é porque o universo preparou tudo isso para mim. E eu agradeço com amor. Sim. A doutora chegou aqui antes, né, a gente ficou conversando um pouco. Você é sempre calma assim, passa essa leveza. Eu vi os seus vídeos, né? É tão bacana você conversar com pessoas que te passam confiança, uma energia positiva. Você sabe que quando eu era mais nova, eu sofri muito bullying por causa do meu tom de voz. Porque a minha mãe sempre foi uma pessoa muito calma, meu pai não. Mas a minha mãe sempre foi calma, tranquila, serena. Ela, desde muito nova, fazia curso, falou da hipnose e Uhum. tudo. E eu pequena ia com ela, né. E ela meditava e lia, e eu ficava do lado dela fazendo tudo isso. E aí os meus colegas, né, falavam: "Meu Deus, esse tom de voz, tudo", né. E só depois eu fui entender que eu tinha o tom certo para o meu trabalho. Porque querendo ou não, quando a pessoa vem falar comigo, ela traz muitas dores. E elas sempre falam, né, que a minha voz tende a acolher ela. E, como a gente estava falando antes, nada é por acaso, né, então eu acho que o tom da minha voz, a forma como eu aprendi a falar, ela auxilia sim no meu trabalho terapêutico. E como que inicia a sua trajetória? Você começa como fisioterapeuta, sua carreira? Sim, eu começo como fisioterapeuta, aí eu começo trabalhando numa clínica, né, que era do doutor João e do doutor Alex, a Clínica São Paulo, e ali eu começo a trabalhar especificamente com dores físicas. Mas eu fui observando que a maioria das dores físicas, elas eram emocionais. E quando eu acolhia meu paciente, ele acabava se tornando dependente de mim. E às vezes eu dava alta e eles queriam voltar, mas eles queriam voltar principalmente por conta do toque, do acolhimento. E isso me chamou muita atenção. Aí eu fui para a área da docência, né? Fui ministrar aula no curso de fisioterapia da FAG. E assumir bem as disciplinas, que é recursos terapêuticos, né, que é a Uhum. parte da massagem, da meditação, dos chakras, e fui podendo me aperfeiçoar cada vez mais nessa área terapêutica. Depois eu fui chamada pela Unipar para assumir o curso de coordenação de estética, cosmetologia, e lá tem a disciplina de terapia alternativas, né, Uhum. o que me fez caminhar ainda mais. No entanto, foi na morte da minha mãe que eu entrei mais nessas áreas, né. Porque quando a minha mãe partiu, uma colega minha, ela veio até mim, né, e disse: "Ana, você ouviu falar da microfisioterapia?" E eu nem sabia o que era, não tinha a mínima noção.
E ela falou bem assim: "Ah, é porque eu tô muito triste, tô depressiva e tô querendo estudar algo diferente". Ela era fisio, né, ela é Uhum. fisioterapeuta. E aí, como eu também estava no momento, né, que eu estava precisando ver algo novo, eu falei pra ela: "Então vamos fazer esse curso". Assim, simples assim, eu nem sabia o que era. E aí a gente foi para São Paulo e um monte de apostila de embriologia, que é uma disciplina muito, muito, muito difícil. Embriologia, filogênese, a parte de física quântica, que são conteúdos dificílimos, né. Uhum. E aí eu pensei: "O que eu tô fazendo aqui? Socorro, eu ia vim passear, desestressar e todo esse conteúdo, né". E a minha amiga já olhou pra mim e falou bem assim: "Bora fazer compra". E o meu professor disse assim: "Eu preciso de alguém para deitar na maca para mim demonstrar como funciona". E aí eu fui. E quando eu deitei, ele perguntou: "Você tem alguma queixa?". E eu falei bem assim: "Olha, eu só tenho uma queixa, que é no meus dentes". E eu tinha, depois que a minha mãe faleceu, eu senti um buraco no meio dos meus dentes, né. Uhum. E bem assim, fui no dentista, procurei várias coisas e nada, ninguém achava a causa disso. E quando ele deitou quando eu deitei e ele me perguntou isso, né, e eu fiz essa colocação: "Eu tenho um buraco no meio dos meus dentes". E ele disse assim: "Não, seus dentes estão perfeitos, você não tem nenhum problema nos seus dentes". Eu falei bem assim: "Eu tenho". Ele falou: "Então vamos fazer a leitura disso". E quando ele foi fazer a leitura, na microfisioterapia, ele datou o mês e o ano que a minha mãe partiu e disse que esse vazio era o vazio da perda de alguém que eu quis segurar pelos dentes. E aí, quando ele fez isso, e daí eu contei pra ele, né, já contei chorando, né, porque daí acontece toda aquela catarse, Sim. ele escutou e aquilo me acalmou. Não que tenha sumido totalmente o buraco nos dentes, mas aliviou muito. Quando voltava, a minha irmã me ligava: "Ai, Ana, tô morrendo de saudade da mãe", e aí eu sentia. Impressionante. E aí eu já sabia: "Não, tá tudo bem, ela está dentro de mim, né, ela não Uhum. morreu, ela vive dentro de mim, se acalme, vamos ajudar sua irmã". E aí eu fui trabalhando com isso, mas ao mesmo tempo eu me apaixonei. Me apaixonei muito e entrei de cara e coragem. Imagina, eu coordenava o curso, né, Uhum. estava super estabilizada profissionalmente, coordenava o curso de graduação, de pós-graduação, era super bem vista e fui pra clínica. Fui pra clínica, comecei a estudar, comecei a trabalhar e os pacientes começaram a vir e a gente começou a ver resultados fantásticos. E aí chegou um momento que eu não tinha mais horário e eu agradeci, né, a universidade, saí e fui trabalhar com isso. Uhum. Nesse todo esse processo, né, de hoje, e depois a gente vai falar que você criou até um método para isso, né, o Sim, seu método sim. para você usar, né. Hoje você trabalha com tudo isso que eu falei, esqueci alguma coisa, ou tem um carro-chefe nos atendimentos? É muito interessante isso, porque que nem assim, por que que eu fui buscando várias técnicas, né? Porque quando eu aprendi a microfisioterapia, chegava determinadas situações e eu percebia que não era do meu paciente, que ele Hum. trazia isso de outras causas. E aí eu comecei a trabalhar um pouco com essa parte de antepassados. E a constelação familiar, ela ajuda muito nisso. Imagina, a gente está aqui conversando, né, e teve um caso principal, que foi o que me fez buscar a constelação familiar, que era de um paciente meu, e ele tinha passado no vestibular de medicina, começou a gaguejar e ter síndrome do pânico. Então imagina, ele conseguiu alcançar o que ele tanto queria, né, com muita dificuldade e sacrifício, porque ele tinha que passar numa universidade pública, e quando ele consegue, começa a gaguejar.
E aí quando eu fiz a leitura do corpo dele, através dos mapas da microfisioterapia, deu que ele estava preso num antepassado dele por lado de pai, que era o bisavô dele. E aí eu trabalhei, fui conversar com a mãe, né, e a mãe disse para mim que esse bisavô, ele queria muito ter um cargo de prefeito numa cidadezinha, e quando ele alcançou esse cargo, na festa de comemoração ele foi assassinado. E esse bisneto, né, estava em ressonância com essa dor. Então imagina, no inconsciente dele, né, que isso a gente traz no nosso DNA pela epigenética, tinha essa memória. Agora que eu alcancei o que eu tanto queria, vão me matar. E começou a desenvolver o pânico e a gagueira. E aí quando eu fui reprogramar ele assim em 2, 3 dias parou. Simplesmente passou. Ele entendeu que aquilo não era dele, né, e que ele podia honrar o avô alcançando o seu sonho. E eu quis entender um pouco melhor sobre isso e entrei no universo da constelação familiar, da hipnose, das regressões terapêuticas, né. E aí com tanto conhecimento e também com vários pacientes, né, Uhum. porque faz muito tempo que eu atendo, eu fui desenvolvendo meu próprio método, porque a gente vai pacientes nos ensinam, né. Sim. E eu tenho um trabalho muito bacana, assim, porque os pacientes que vêm para mim são pacientes que vêm me ensinar muito. E veio o método AS, né, que é o atendimento sistêmico, né, que através das mãos a gente consegue fazer essa leitura e automaticamente reprogramar através da metodologia sistêmica. E é muito lindo, e a gente está tendo resultados, assim, belíssimos. E é muito gostoso você fazer algo assim, sabe, é Imagino. apaixonante, porque você consegue ajudar o seu ajudar a pessoa, né, que no caso é Uhum. meu paciente, a compreender a causa da dor dele. Quando ele compreende, ele se cura. Porque é bem aquela frase de Jung, né, até que a gente não conheça, está preso no nosso inconsciente, ele nos governa e a gente chama de destino. Quando a gente traz para nossa consciência o que nos traumatizou, o que nos causou dor, e com amor resolve fazer diferente, a gente se cura. E Nossa, é maravilhoso. e todas essas dores emocionais, que com o passar do tempo, acredito eu, que passam para o corpo que vem a doença. Sim, a doença é uma somatização, né. A gente vem trazendo muitas coisas. Às vezes porque somos pequenos, né, muito vem da dor da nossa criança. A maioria das nossas dores são memórias da nossa criança. Até por isso que eu abri o curso dos pais que curam, porque me veio muito forte no meu coração, assim, eu preciso fazer algo mais, né. Eu não posso ficar só apagando incêndio, porque daí as pessoas chegavam até mim com conflitos de relacionamento, eu ia trabalhar, caía lá no pai e na mãe. Já vinham me buscar por conflitos de autoestima, eu ia trabalhar, a dor vinha lá de um pai, né, que era autoritário, que humilhava a criança, ou de um abandono. E aí eu falei bem assim: "Eu preciso fazer algo a mais". E curar os pais, né, porque a gente traz essas memórias. E aí Uhum. às vezes a gente repete não porque a gente quer, a gente repete porque é muito forte, a gente honra os nossos antepassados. E aí se minha mãe agia assim, por mais que daquela forma me causava dor, eu acabo repetindo. E depois que eu repito, vem a culpa, vem a dor, vem o sofrimento. E aí é importante a gente olhar para tudo isso com amor para conseguir fazer diferente. A gente curando os pais, a gente consegue com que os filhos tenham paz.
E como que faz hoje nessa geração nova que os filhos às vezes nem conversam com os pais, né? É, por culpa nossa, por culpa dos pais, né. E daí mais do que nunca se faz necessário buscar o conhecimento. Você vê, né, a gente compra curso para tanta coisa, Uhum. né, a gente faz especialização, mestrado, doutorado. Um médico, por exemplo, se ele for operar, nossa, ele tem que estudar muito para operar. E a gente resolve ter filho. "Ah, eu vou ter filho", e cria uma expectativa que aquilo vai ser lindo e maravilhoso. E aí quando não é, porque nós somos pessoas comuns, né, graças a Deus somos pessoas comuns, Uhum. porque daí podemos evoluir. Sim. Entra na dor da criança, e aí é uma criança magoada criando outra criança. E aí vem as dores que vão, aparecer mais no adolescente, com a rebeldia, com as drogas, com os vícios, né, com a dificuldade de socializar, e as dores do adulto também. Então, muitas pessoas falam assim, né, e eu brinco, eu gosto muito de enfatizar isso, que o futuro não está nas crianças, o futuro está na família. Porque se a gente tem uma família estruturada, que resolve olhar para os filhos e sabe que sim, tem que se aperfeiçoar, tem que estudar, tem que entender o que está acontecendo ali, e cuida daquela criança com amor, com carinho, com compreensão, somente isso vai dar um futuro melhor. E você acha que a grande culpada disso também nos tempos de hoje, como você falou, os pais trabalham um dia, às vezes deixam a criança com a avó no colégio 12 horas, com essa tecnologia hoje, computadores, celulares, você acha que isso também é a grande vilã, essa tecnologia? E hoje uma criança de 2 anos, menos, já está com o celular na mão, às vezes não sabe falar, e tem aquele celular e o pai deixa, a mãe deixa, começa por aí. Você É, falou que os pais são os e o principais dedinho culpados. deles é É, super rápido, funciona. né. É bacana salientar, porque os pais de hoje, dessa nova geração também, né, eles já estão mudando esse pensamento, tá. Eles têm uma preocupação muito grande, eles já estão buscando conteúdo, mas às vezes o conteúdo que chega para eles não é o melhor. Tem muita gente falando muitas coisas na internet, mas sem um conhecimento, né, sem uma experiência prática. E aí acaba falando muitas coisas que não são sempre adequadas. A tecnologia, ela não vem nos prejudicar, mas a forma como a gente está usando está prejudicando sim, né. Então se eu tenho lá pais que trabalham o dia inteiro, não tem nada de errado num pai e numa mãe trabalhar. Sim. Essa é a nossa vida, Uhum. né. E a gente tem que se adequar a isso. Mas o que acontece é o seguinte, esses pais chegam em casa cansados, e aí eles têm muita coisa para resolver. E hoje a gente resolve aonde? No celular. Então a gente chega do trabalho, chega cansado, a gente quer simplesmente ir para a caixinha do vazio e fica no celular. E a criança, o que ela mais quer Atenção. é a atenção. E aí, para a gente, de repente, conseguir fazer isso, a gente acaba dando o celular para a criança, porque daí a criança relaxa e a mãe relaxa. Se isso for por pouco tempo, porque vamos olhar com amor para essas mães também, né. A mãe fica o dia inteiro trabalhando, acabou de chegar em casa, fez a janta, deu banho, tá cansada pra caramba, né. E aí, de repente, a hora que ela vai jantar ou vai jantar fora, porque tem muita gente que julga, né, às vezes vai jantar fora e naquele momento que ela tá jantando fora, com um companheiro, com os amigos, naquele momento ela dá o celular pra criança, até mesmo para ela conseguir respirar. E aí todo mundo julga, né. Então se essa mãe usou esse celular naquele momento, e quando chegar em casa, né, brincar com a criança, fazer a festa, está perfeito, tá. Porque a gente precisa também, os
pais precisam também fazer atividade física, porque se uma mãe está feliz, a criança está feliz. Bom. E eu ouvi, só fazendo uma abertura, são memes, né? Quando o pai acorda na casa brabo ou chateado e os filhos, a casa anda igual. Agora, quando a mulher acorda braba e chateada, a casa muda. Então a mulher é a base. É bíblico isso, né? Que a mulher sabe edifica o seu lar. Porque ela contorna as coisas. Mas hoje tem muitas mulheres feridas. E elas olham para os homens e veem o homem como um rival. E aí ela ataca o homem por ela estar ferida. E vira um combate. E aí vem as dores das crianças. E assiste isso, né? Dentro de casa acontecendo. Sim, sim. Aí você vai trabalhar com a criança, né, e vem ela com um processo de alergia na pele inteira. E a gente mexe nesse processo alérgico e cai lá uma agressão verbal que ela escutou no mês tal, vinda do pai, resultou para ela um sentimento de abandono. E aí a gente pergunta para a mãe fala: "Não, foi uma discussão, e ele olhou para mim e falou: 'Assim não dá'". Pegou o carro e saiu. Uhum. Depois ele voltou. Mas para a criança, o pai foi embora. Para a criança, o pai de uma hora para outra, quando tiver um estresse, pode simplesmente ir embora. É um início de trauma. E mais para frente, se não for curado, torna uma dependência emocional gigante. Aí, digamos que seja uma menina, ela arruma um namorado e como ela já carrega aquela dor do pai que Uhum. diz, né: "Não dá, sim, eu vou embora", toda vez que tem um conflito, o que vem na cabeça dela? O "Ele vai me pai. abandonar", né. "Como o meu pai, ele também vai me abandonar". E aí, ou ela vira um chiclete e gruda, né, e faz tudo que a pessoa quer para Uhum. não ser abandonada e sofre, ou ela começa a machucar para nem se apaixonar, para não entrar num relacionamento, ela se esquiva para que ela não tenha que sofrer esse processo novamente. É complicado. Antes da gente falar um pouquinho já que a gente entrou na questão dos relacionamentos, como é para a doutora, hoje eu acredito que mais não pela sua experiência, mas como é absorver cada paciente, a energia dele, aquilo que ele está passando, até hoje ainda você absorve e acaba levando para você aquilo? Como é que Não. funciona? Hoje mais não, antigamente sim, quando aparecia no começo. No começo, que nem no começo sim, eu teve bem no início da minha carreira, né, eu nunca esqueço que eu tive uma paciente que eu me apeguei muito, a Ayla, o nome dela. E ela acabou falecendo de câncer, era uma paciente muito novinha, sabe. Uhum. E logo que ela faleceu, nossa, foi muito pesado para mim, muito pesado mesmo, sabe, porque ela virou uma amiga muito íntima, a gente vai se afeiçoando, né. Hoje, depois de buscar tanto conhecimento, né, eu também fui curando, porque essa dor era minha, né. Por que que eu tinha que ser salvadora, se nem Jesus, É. né, carregava a dor do outro? Porque Jesus, o que que ele fazia, né? Ele olhava para a pessoa e quando a pessoa queria ser curada, dele saía uma virtude que curava a pessoa. E automaticamente ele foi o salvador, né, mas não contentou todos, Nem Jesus agradou. né. E por que que eu quero salvar todo mundo? Então, eu consegui perceber que isso vinha, assim, da minha dor, né, o quanto que a minha menina lá atrás queria ter salvo a mãe, né, o quanto que a menina lá atrás quis salvar a vovó, nós terapeutas somos salvadores. E aí eu fui curando isso dentro de mim. Eu fui compreendendo também que a minha missão é acolher, escutar e mostrar o caminho, mas depende do paciente a cura.
Sim. né? Então, com muito amor, eu escuto o corpo, eu abro o campo, né, morfogênico da constelação, eu mostro o que está além do aparente, que ele não está conseguindo ver, e direciono. Agora, se ele quer seguir esse caminho ou não. Eu tive um paciente que ele tinha muita dor na cervical, muita dor na cervical. E ele veio para mim por indicação, não acreditava em nada disso. Os homens, eles são curiosos, porque eles vêm e eu pergunto para eles, né, o que te trouxe aqui? Eles falam, minha mulher. Igual ir no médico. Né? Eu tô aqui porque... Sim. E quando ele veio bem cético e eu até disse para ele, né, se for sua mulher que te trouxe aqui, pode ir embora, né, eu prometo que eu falo para ela que eu te tratei, não se prenda, né. E ele falou bem assim, não, eu tenho muita dor e eu preciso. E aí quando a gente foi trabalhar a dor dele, que já tinha feito RPG, stretching, já tinha feito de tudo, e não melhorava, a gente viu que ele estava preso numa dor com um irmão por conta de herança. E aí eu trabalhei aquela dor dele e disse para ele, aproveita que é Natal e vai fazer as pazes com o seu irmão. Né? Não tem motivo. Aceita a escolha do seu pai, né? E segue. Você vai buscar as suas moedas de outro jeito. E ele saiu dali e aliviou muito a cervical dele. No entanto, ele não conseguiu fazer esse processo. E aí ele voltou e disse, doutora, eu vim aqui, você tirou minha dor, e agora eu tô voltando porque minha dor voltou. E eu perguntei para ele, você foi falar com seu irmão? Ele falou, não consigo. Aí eu disse para ele, então, o que você veio fazer aqui? O que eu podia ter feito, eu já fiz. Agora o caminho é seu. E aí, ele disse, eu preciso entender o porquê meu pai fez isso. E aí a gente abriu a constelação familiar, e foi linda a constelação dele, sabe? Linda mesmo. Mostrou o quanto o pai tinha preocupação com aquele filho que tinha nascido doente e tudo, e quanto o pai olhava para ele com amor e via ele como grande. E aí quando ele percebeu que por ele ter aprendido tudo com o pai, aquele filho ter sido mais fraco, porque saiu de perto do pai, não tinha aprendido o trabalho da roça, né, não tinha ficado tanto perto do pai, né, ele poderia sim ajudar e poderia, através da terra que ele ganhou, ganhar mais terras ainda. E quando ele aceitou isso do pai, e daí ele conta para mim, né, que depois eu encontrei ele de novo, porque ele foi levar um outro amigo dele que tinha câncer, e daí ele fez questão de levar ele, foi sem colar cervical e me contou, né. Ele foi, conversou com o irmão, tudo, e o irmão pediu ajuda para ele, mano, eu não sei o que fazer com essa terra. E aí ele arrendou a terra do irmão, e conquistou mais terras, e ele e o irmão, sabe, muito amigos, a família voltou, e ele sem dor daí, né. Então você vê o quanto é necessário, o quanto a dor é necessária. O quanto a dor vem nos ensinar. Se ela está ali no nosso corpo, se ela veio, é porque sim tem uma memória a ser olhada. Algum motivo tem. Ou algo a ser aprendido. E hoje eu entendo que esse é o meu caminho. Se fosse um tempo atrás, quando ele chegasse e falasse para mim, não sarou a minha dor, eu já ia pensar, meu Deus, o que eu fiz de errado? E hoje eu sei, né? E o que é do paciente é dele, não é meu. Eu não tenho como absorver, eu não tenho como curar e nem sarar e nem salvá-lo, porque a dor dele não fui eu que provoquei. O que eu tenho que fazer é mostrar a causa da dor e dar recursos para ele curar isso. E aí, quando ele toma conhecimento e busca fazer diferente, nosso processo de transformação é gigante. Hoje eu não pego mais a dor do outro, porque não é minha. Interessante isso. Então eu posso atender, eu atendo 4 pacientes por dia, porque minha consulta demora, né? Sim.
E às vezes os casos são muito pesados, e quando eu saio dali eu tô zerada. E tô muito feliz. O que Porque aconteceu no consultório tá ali. é, Saiu. não, eu não pego mais pra mim, porque não é meu. Sim. Mas ao mesmo tempo, olha que bênção que eu tive, né, de conhecer uma história. Eu leio livros todos os dias, né, eu Sim. escuto histórias todos os dias. E o quanto esses pacientes vêm me ensinar, eu aprendo muito mais com eles, muito mais. Então eu sou muito grata a cada paciente que chega, eu toco a alma desse paciente com muito respeito, sem nenhum julgamento, com muito amor, e agradeço muito tudo que ele me ensina. Mas a dor é dele, não é minha, não tem como eu levar. Entrando ali um pouquinho na questão dos relacionamentos que nós falamos, hoje é um assunto na internet, um dos assuntos mais em alta, né? Relacionamentos tanto no Instagram, mais hoje no TikTok, né? Que nós estávamos falando que é uma plataforma que hoje está bem alta. As mulheres reclamando dos homens, os homens reclamando das mulheres, vice-versa, vida de casal, tá esbanjado na internet. Hoje, o que seria o carro-chefe que você atende? Os casais? Vai mais as mulheres? E quais que são as principais reclamações? Pode fazer um resuminho pra gente? O maior conflito, sim, está no relacionamento, né? As pessoas não estão sabendo se relacionar, essa é a verdade. E não é culpa nem do homem e nem da mulher. A maioria das vezes, pessoas feridas se atraem e, como elas têm dores e estão machucadas, elas acabam sangrando uma na outra. E aí elas caem na dor da infância e se machucam, não porque querem, mas porque estão machucadas. De alguma forma, elas acham que aquela pessoa vai ajudar elas? Sim, sim. Se a gente não recebeu algo na nossa infância, a gente procura no outro a cura. É o que você tinha falado do terapeuta, né? Eu passo para o terapeuta, né? Você me cura, né? Eu passo para o meu companheiro, você me faz feliz. Ninguém tem papel de fazer ninguém feliz. A gente só pode se fazer feliz, né? Então, quando entendermos isso, e para eu poder entrar num relacionamento, é necessário que eu me olhe, que eu cure as minhas feridas, que eu busque a minha felicidade, que eu cuide do meu jardim, né? Eu deixo o meu jardim bonito, tiro ali as ervas daninhas, que é a mágoa, a dor, a culpa, o horror, um dos piores venenos que tem. E quando eu vou trabalhando, vou me autoconhecendo, me libertando, eu estou pronta para me relacionar. Por isso que às vezes me preocupa quando uma pessoa acaba um relacionamento e já começa outro, sem se curar. Porque o risco daquele outro não dar certo também é gigante. As pessoas precisam se olhar. A cura está dentro, sempre dentro. As pessoas estão gastando dinheiro com tantas outras coisas, estética, isso, aquilo, achando que isso de repente vai dar para elas um relacionamento perfeito. E eu não estou falando que isso é errado. Eu sou a primeira a dizer para as minhas pacientes: se amem, se cuidem, vocês merecem. Muito, 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 muito mesmo. E quando uma pessoa está se gostando, né, quando ela se aceita, uau, que delícia! E para se aceitar não precisa ser pessoa magra, sarada. Ela tem que aceitar do jeito que ela tem que ver o que ela tem de bom dentro dela, né? Então, cada um tem uma qualidade única. E aí quando a gente coloca essa qualidade e fala: "Sim, eu sou boa nisso", e aí a gente começa a se gostar, e aí a gente vai buscando mais, e aí a gente vai se conhecendo, vai cuidando da nossa saúde física, da nossa saúde emocional, porque é uma balança, né.
A atividade física, o quanto ela é importante, né? O quanto ela libera ali endorfina, o quanto que adrenalina, né? Que deixa você feliz. Então, a pessoa ela faz atividade física, ela se alimenta bem, porque a nossa alimentação ela não está equilibrada, né? Então, a gente não está comendo o que é necessário para deixar o nosso corpo saudável, porque se eu tenho uma alteração de vitamina, alguns pacientes vêm para mim com depressão, e aí eu vou trabalhar o corpo, parece lá doença física do corpo. Tá faltando Tá vitaminas. faltando vitamina, então tipo assim, se ela fazer lá uma regulação hormonal que seja, ela já melhora. Sim. Então tipo assim, o quanto a gente tem que andar juntos. Então, eu tomo muito cuidado com isso, sabe. Sim, muito é emocional, mas a pessoa tem que ter o corpo físico saudável também, entende. Então, quando a gente observa que a dor é física, vai no médico. "Ah, doutora, tem que tomar remédio?" Lógico que tem que tomar remédio. Se o médico te deu, você tem que tomar, né. "Eu não estou conseguindo perdoar, né, e a gente está vendo que a tua dor é dessa mágoa, então vamos para terapia, vamos aprender a perdoar, vamos buscar esses recursos." A gente tem hoje, uma equipe, né, a gente tem hoje multiprofissionais e a gente tem que trabalhar em conjunto. E a Sim. pessoa tem que se amar. O mestre Jesus fala isso, né. Amai Uns aos outros uns como a aos ti outros mesmo. como a ti mesmo. Se eu não me amo, como eu vou amar o outro? Se eu não gosto de mim, como eu vim para esse mundo, com o nariz da minha mãe, com a genética do meu pai, se eu não amar meus pais, como eu vou me amar? Se a vida vem deles? Como eu vou amar a minha vida, se eu não amo quem me deu a vida? E aí eu quero me relacionar? Como? Se eu estou ferida, se eu estou machucada, eu vou machucar o outro. Então nós precisamos urgentemente nos curar para viver mais leves. Primeiro processo, o autocuidado, o eu interior, né? Como você falou, a parte física, o mental, espiritual. Aí depois disso, como você falou, se cuidar, né? Tô bem comigo? E outra, às vezes as pessoas ficam procurando relacionamentos que a gente escuta, né? Eu acho que o certo é deixar vir, deixar fluir, né? Que isso acontece naturalmente. Não procura a pessoa errada, como você falou, pessoas tóxicas, né? Mais ou menos, né? Porque, tipo assim, se eu ficar em casa também, né? Não vai aparecer ali, né? Como uma amiga minha falava, mas eu não consigo ninguém. Daí a outra falou, ou vai ser o carteiro, ou vai ser o menino do cabo, porque Né? você não sai de casa. Sim, Né? sim. Tem que ter esse feeling também de saber com quem você tá. Aonde eu estou procurando, isso, né? Isso. Aonde eu estou procurando? Aí eu tenho lá uma dor de um pai que teve muito vício. Uhum. E aí eu procuro os meus relacionamentos na balada. Lá né? não vai achar. É Aonde raro, está né? todo mundo bebendo? Eu posso achar? Lógico que eu posso. Pode. Mas o risco, né, de eu me envolver com uma pessoa que e até atrair essa pessoa. Uhum. E aí, por que eu atraio essa pessoa? Porque eu ainda tenho que me curar com meu pai. Né? Então, às vezes eu atraio uma pessoa que bebe, que tem o mesmo vício do meu pai, que me trata igual o meu pai tratava minha mãe e eu tinha raiva, para que eu possa olhar para trás e dizer assim, tá bom, papai, eu te amo. Eu posso ter você no meu coração assim mesmo. Você também era uma pessoa ferida, machucada. Você também repetiu as dores do vô. Eu coloco você no meu coração e te aceito como um homem comum. Uhum. E aí eu posso escolher outro homem para amar. Eu não preciso escolher alguém igual ao meu pai. Sim. Essa questão, você falou das baladas, veio um parêntese. Como que funciona essa questão das vibrações, frequências, energias? Muitas pessoas são sensitivas a isso, né? Você lembra que eu falei, né? Que hoje eu não pego mais a dor do outro, Sim. né? Sim, existe vibrações, isso é física quântica, puramente física quântica, mas a gente está
deu o exemplo lá do Mestre Jesus, né? Mas vamos dar o exemplo de Buda, de Madre Teresa, Chico Xavier, seja lá quem for, mas uma pessoa que buscou a espiritualidade. Se ela fosse numa balada, você acha que ela ia pegar alguma frequência negativa? Não pela frequência dela ser mais alta do que do que estão ali, né? Sim, que é aquela, né? Entendeu? Então isso é uma coisa muito interessante, porque as pessoas às vezes, eu abro caixinha de pergunta, né? E as pessoas perguntam, doutora Ana, fulano jogou inveja em mim, aconteceu isso e aquilo, né? Eu falo, o problema está em você, não está nele. Porque se você ficar pensando, você vai pegar. As frequências, as vibrações, isso é comprovado cientificamente. A vibração do amor, da alegria, da prosperidade é muito maior do que qualquer frequência do vício, da raiva, da inveja, da mágoa. E se eu estou vibrando nessa frequência, uma pessoa que vibra baixo, ela não vai chegar até mim. Não chega. Ela só vai chegar até mim se eu estiver vibrando na mesma dor dela. Então, eu posso estar no mundo sem ser do mundo. Então, se eu estiver naquela frequência eu não deixo de sair com as minhas amigas. Não. Eu adoro sair com as minhas amigas. Mas eu não preciso estar vibrando numa energia negativa. Então, se eu estou ali, eu estou feliz, eu estou alegre, eu estou me divertindo, eu estou conversando com as minhas amigas. E eu saio dali bem. Agora, se eu for num lugar desse e ficar observando, meu Deus, olha aquela menina, olha a roupa dela, nossa, fulano tá com não sei quem, nossa, não sei o quê, o que eu estou vibrando? E aí eu não quero ficar mal? Aí eu fiquei mal porque fulano me olhou ruim? Não, você ficou mal porque você está vibrando igual. É tudo em nós. Tudo em nós. É tudo em nós. Você falou as amizades, né? Nós normalmente somos o que está na nossa volta, né? Aqui, pelo menos, estamos aqui no Bengaia Cowork, né? Você conhece a Lilian. Eu falei com ela esses dias, falou, Nilmar, coisa boa só atrai gente boa. Sim. Olha aqui a gente, estamos aqui por um motivo, pessoas do bem, frequência alta. Não vai chegar coisa ruim. E a coisa ruim pode até chegar, ela vai embora sozinha. Ah, a Lilian é uma amada, né? Era o que a gente estava conversando. Olha o seu podcast, olha as pessoas que você traz. Não tem uma pessoa ruim. Então, isso é vibração. Vibração. Né? E quando a gente entender que a gente é 100% responsável pelas nossas ações, isso, tudo vai mudar. E se eu sou 100% responsável, eu preciso me curar. E o ato daí de meditar, de se conhecer, né? Segunda-feira à noite, eu faço live de meditação. Toda segunda à noite. Eu fiz essa live para meus pacientes, né? Para eles escutarem algo bom e aprenderem a meditar. Mas meditar não é você, e eu canso de falar isso, meditar não é você sentar e ficar respirando, né? Eu estou meditando aqui, conversando com você. Porque eu estou plenamente aqui, né? Então, eu estou presente e estou vibrando de uma forma amorosa. Sim. Até mesmo porque esse conteúdo vai chegar para muitas pessoas e o que a gente está falando pode ajudar muitas pessoas, né? Então, que o Pai possa nos ajudar, nos inspirar a levar a melhor informação para aquela pessoa que está precisando de ajuda. Isso é meditar. Agora, se eu estou aqui e estou pensando em mil e uma outras coisas que eu tenho que fazer, eu não estou presente. Sim. Meditar é estar consciente. Se eu estou tomando um café, eu estou num processo de meditação. Agora, se eu estou tomando um café, escutando o vizinho, escutando uma música, escutando meus filhos, eu não estou presente. Você lembra que a gente falou das crianças? As crianças querem a nossa atenção. O quanto eu estou presente com aquelas crianças. Então, o ato de meditar, de
se conectar com o divino tem que ser no nosso dia a dia. Tem que ser em todo momento. No trânsito, né? Alguém meteu lá a buzina. Então, ao invés de eu xingar a pessoa, eu posso pensar, meu, deve estar estressado, o dia dela não deve ter sido Não sabe o fácil. que está do outro lado, né? E por que eu vou cair numa energia baixa e xingar a pessoa e entrar nessa frequência? Para que devolver, né? E por que eu tenho que levar isso para minha casa ainda, que é o meu lugar mais sagrado? E aí tem um outro processo também. Quem eu levo para minha casa? Quem eu levo para minha casa? Né? Que é o meu lar, que é o que tem mais de sagrado. Se eu quero vibrar amor, se eu quero vibrar o bem, se eu quero que a minha casa tenha harmonia, eu vou levar para minha casa a balada, a bebida, a zoeira. Que exemplo eu tô dando para os meus filhos? Porque depois como que eu vou cobrar do meu filho se ele entrar numa toxina? Teve vários vídeos falando para mulheres que moram sozinhas o cuidado de quem elas estão levando para namorar ou ficar na casa delas. Procure outro lugar no começo, não leve diretamente para a sua casa. E aí vamos entrar um pouquinho mais profundo nisso? Qual é a nossa casa? Qual é a casa da nossa alma? A princípio, o nosso corpo. Antes de ir na casa, entrou no corpo daquela pessoa. Né? E por que eu me permito, uma pessoa ruim, entrar no que é mais sagrado da minha vida? Hoje está tão banalizado isso, né? O quanto que a gente tem que se amar e se respeitar, né? E quando se entregar, porque, a energia do sexo é a energia mais bonita que existe. A vibração dela é linda, mas ela tem que ser feita com respeito, com carinho, porque senão ela destrói. Então você vai deixar entrar na sua casa alguém que não tem uma energia boa e que vai te fazer mal? Para quê? E essa energia, dependendo de quem seja ruim, eu acredito que fique rodando por um tempo. E fica, lógico, você teve uma troca. Até sair. Uhum. Então a gente tem que se cuidar, né? E aí nos relacionamentos, e se eu casei com essa pessoa? Então, por amor à sua família, por amor a essa pessoa, você precisa ajudar ela a buscar ajuda. Sem contar que é o casal, casado há 20 anos, o marido sai em busca de outras coisas e traz para... E esse homem é muito ferido, tá? Esse homem é muito ferido. Eu não consigo julgar esse homem, porque eu atendo eles no meu consultório. E a história de quem machuca são as histórias mais tristes que eu já ouvi. Ele precisa de acolhimento, ele precisa de ajuda, ele precisa de cuidado. Quando não muito, por ele ter sofrido tantos traumas, ele acabou tendo um desequilíbrio emocional, o qual ele precisa sim de um medicamento. Então, olhem para dentro, busquem ajuda, olhem com amor para os relacionamentos, olhem com amor para a família. Nós estamos nesse planeta para evoluir. E muitas pessoas não buscam essa ajuda, profissionais como a doutora, chegam no fundo do poço que eu acredito que acontece essas barbaridades, se matando, se suicidando, chegando num fim tão trágico, por não buscar ajuda. Por se culparem, né? Ninguém tem culpa de nada. Ninguém tem culpa de nada. E tudo tem jeito. Escuta o que eu estou te falando, tudo na nossa vida tem jeito. As pessoas que às vezes vão lá
e elas falam assim, eu não tô vendo forma, porque ninguém quer se matar, tá? Porque a gente nasceu para viver, a nossa reação é buscar a vida. O que a pessoa quer é mudar de vida, mas às vezes ela não vê forma disso. E ela não vê porque ela já está doente emocionalmente. Agora, se ela buscar ajuda, se ela começar a se curar, ela consegue sim mudar a vida. Mas eu não consigo porque eu estou sem dinheiro, porque eu estou sem isso, eu estou sem aquilo. Busque ajuda. Hoje tem tratamentos, né? Hoje tem tratamentos de terapia. Pelo SUS, eu acho tão bonitinho Santa Helena lá. Eu tenho um monte de aluno em Santa Helena que atende a parte de constelação familiar pela prefeitura. Entende? Busque ajuda. Busque ajuda espiritual, busque conversar com um amigo, né? A gente tem lá as lives gratuitas, tem tanto conteúdo bom na internet, né? Eu nunca esqueço uma paciente minha que ela falou assim que ela não sabia o que fazer, que o marido dela batia nela e ela estava desesperada e que ela não tinha família e ele deixava claro isso, você não tem família, quem vai te ajudar, né? E ela estava pensando o pior. E aí a gente foi dando força para ela, foi dando coragem para ela. Ela não tinha estudado, ela foi trabalhar de diarista, começou a ganhar o dinheiro dela, foi se fortalecendo, deixou dele, sustenta a filhinha e agora ela encontrou uma pessoa boa. Então, para tudo tem jeito. Para tudo tem jeito. como diz o ditado, tudo. só não tem jeito para morte. Eu sempre digo, nós temos obstáculos na vida, não problemas. O problema é quem está no hospital que está para morrer. Isso é um problema. E aquele que está no hospital e que está para morrer, ele pode buscar ainda a cura. E às vezes a cura não é nem a cura da doença, porque aquela doença vem como motivo principal. Às vezes a pessoa que está lá no hospital, que está doente, que está finalizando, ela que busque perdoar, ela que busque se reconciliar, que vá abraçar, porque daí ela vai encontrar a paz do outro lado. Não tem nada melhor do que dormir com a consciência tranquila. Não tem nenhum carro, nenhuma viagem, nada que dá mais prazer para o ser humano do que você deitar e dormir e dizer: uau, hoje meu dia foi lindo, hoje valeu a pena, hoje eu dei o meu melhor. E se eu não dei o meu melhor, que eu reflita, que eu medite. O que eu fiz de errado? E aí, ali, ao invés de eu me acusar, de eu me julgar, de eu me jogar para baixo, que eu possa lembrar que no outro dia vai se renascer o sol, a água que me é de graça, e que eu posso fazer certo. Todo dia Deus nos dá novas oportunidades. Para tudo tem jeito. Muito bacana. Se fosse para ficar conversando igual a gente está aqui, iríamos à tarde. Estamos gravando aqui na parte da tarde. Gostaria que a doutora falasse um pouquinho do seu método, né? Como que você criou ele e como funciona o método AS. O método AS, né? O método AS, ele veio, né, com todo esse conhecimento. E você disse assim, qual é teu carro-chefe, né? O paciente, ele chega até a mim. E aí eu trabalho ele hoje com o método AS, né? Onde eu escuto ele e aí, com muito carinho, eu trabalho no corpo físico dele, buscando essas memórias traumáticas, buscando o que está impedindo ele de evoluir ou de ter uma consciência mais leve. E a gente vai mostrando isso e vai reprogramando essas dores automaticamente.
e dá muito certo. É maravilhoso. E os resultados são incríveis. Hoje a gente já está conseguindo formar mais profissionais para trabalhar com essa metodologia, né? Nós estamos precisando de mais pessoas para atender. É isso que eu ia perguntar, deve estar faltando gente no mercado, né, nesse contexto. Sim, sim, muito, muito. Por isso que quando eu voltei para a docência, né, para ensinar, para ir para mentoria, para ensinar os pais, ensinar os relacionamentos, ensinar terapeutas ou outros profissionais a trabalharem desta forma, foi porque os pacientes chegavam até mim e me contavam muitas coisas que eu dizia: não é por aí. E não cabe a mim julgar, né? Cabe a mim ensinar. Então, se eu consigo, e aí com muito carinho, né? Se eu sou boa nisso, porque a humildade está em a gente aceitar quem a gente é. Eu tenho muitas falhas, né? Como todas as pessoas. Mas eu sou muito boa no que eu faço. Nisso eu sou boa e eu posso ajudar as pessoas nisso, né? Eu tenho um relacionamento lindo. Amo meu marido. Tenho meus filhos. Eu e meu marido, a gente estudou muito para isso, sabe? Muito mesmo. A gente já passou por várias coisas, como todos os outros casais passam. Mas a gente deu uma mão um pro outro e a gente tinha o mesmo objetivo, que era ter uma família. O mesmo propósito. Você bem perguntou do relacionamento, né? O que a gente tem que buscar? Uma pessoa que tem o mesmo propósito que o nosso. Então, se eu quero uma família, busque alguém que também quer construir uma família. Não existe ninguém perfeito. Senão não estaria nesse planeta. Sim. Nós estamos num mundo ainda de expiação e prova, né? Estamos começando a regenerar. Então, eu estou caminhando nesse planeta e o meu companheiro também não é perfeito. Eu não sou perfeita e ele não é perfeito. Mas nós dois damos a mão. Não desistimos um do outro e ajudamos um ao outro a evoluir. Quando eu entrei no mundo de terapias e fui para constelação familiar, eu falei para ele: tu vem comigo, bora fazer curso comigo, porque eu não vou evoluir sozinha. Porque senão eu vou estar lá em cima, você vai estar mais para baixo, né? E aí vai ser difícil. E ele veio comigo. E hoje ele dá os cursos comigo, né? E a gente trabalha junto e é muito gostoso. Os nossos filhos já estão maiores, né? Eu tenho 2 filhos, um com... São grandes, eu vi as fotos. Grandes, eles já são senhores, homens já formados. Né? Ontem a gente recebeu uma notícia muito gostosa, né? Um está se formando em Direito agora. O Luiz Eduardo trabalha, já faz estágio, tudo, uma graça. E já está pensando em ir para o mundo, ele quer estudar fora, se aperfeiçoar. E eu e meu marido super parceiro, tipo assim, quer ir, né? Nós estamos aqui, você sempre vai ter uma casa para voltar. Né? A gente passou para você todos os ensinamentos, as leis morais estão aí dentro de você. Né? Teu pai e tua mãe estão aí com você. E você sempre tem uma casa para voltar, filho. Sempre tem um abraço. Isso que você falou agora também serve para os relacionamentos, né? Se você precisar de mim, estou aqui, conte comigo. Não ouve muito isso, né? Parece que é só preciso, eu quero. É a criança, né? A criança quer, a criança pede, a criança exige, o adulto não. Então, será que eu estou me relacionando como um adulto ou como uma criança? E aí o meu filho mais novo, né, de 17 anos, ontem ele recebeu 5 ou 6 convites, acho que até 6, para estudar e jogar futebol fora. Atleta. Ele gosta muito do futebol, né? E ele tá animado com o futebol e eu tô animada com o estudo, né? Porque imagina a oportunidade de ir para fora, estudar fora, aprender outra língua, outra cultura. Esse é o papel dos pais.
né, ajudar o filho a ir para o mundo. Os filhos não são nossos, mas nós somos responsáveis por eles. Sabendo que vai passar por tudo que você passou, né? E a gente, sim, quando a gente erra, tem que falar para o filho, tem que mostrar que a gente também é comum, porque assim, quando ele erra, ele pode vir conversar com a gente. Ele não se sente envergonhado, desvalorizado, desmotivado. Nós não somos aquele amigo, né, da balada, da festa, isso é deles. Sim. Mas sim, ele tem uma amiga, uma mãe que o ama e que aceita como ele é. Não como eu quero que ele seja, como ele é. A base está aí. Muito bacana. Queria que você deixasse uma mensagem final aí quem nos assiste, né? Como pessoas, né? Para podermos nos cuidar melhor, como a gente falou lá, o autocuidado. Primeiro se cuide, para depois ver o próximo ou buscar uma outra pessoa para uma parceria, um relacionamento, que se ajudem, que construam juntos as ideias, né? O processo de estar junto em união. Pelo que eu entendi, acho que é isso. Se eu pudesse deixar uma mensagem, né? E eu posso, né? Você Deve. deixou. Essa eu vou fazer até um corte. Eu diria para as pessoas: a cura para todas as nossas aflições, para todas as nossas angústias, está no amor. O nosso propósito aqui na Terra, muitas pessoas perguntam, né? Qual é o meu propósito? Eu não tenho nenhum propósito. A gente veio para amar. Primeiro se amar, se aceitar, acolher as dores e saber que a gente pode sim evoluir, é o nosso destino. Mas a gente só consegue fazer isso amando. Amando os nossos pais, amando o outro como ele é, aceitando. E aí quando a gente vai fazendo isso, chega um momento que tudo fica mais leve, porque a gente não olha mais julgando, a gente olha com os olhos do amor. A gente entende que ali também tem uma pessoa que precisa de auxílio, que precisa de carinho, e que aquele que fere é a pessoa que mais precisa de amor. Então ame. Ame você e ame muito o outro. Obrigado pela oportunidade de estar conversando com você hoje. Imagina. É um prazer. Pessoal, prosa da semana, um conteúdo aí muito rico, né? Falando de pessoas. Não somos perfeitos, mas podemos a cada dia melhorar, ser pessoas boas. Espero que tenham gostado, curtam, compartilhem o vídeo e até semana que vem, se Deus quiser, com o próximo. Valeu, até mais, tchau, tchau.